E Moisés, no caso de Moisés, esses dias eu ouvi alguém, veio aqui até falando, que Moisés, ele teve a revelação da criação. Foi ele que escreveu ali os Pentateucos, principalmente o Gênesis. Teve alguém que falou que possivelmente ele tenha se inspirado também no Enoque, no livro do Enoque, na história de Enoque. Os judeus acreditam no livro de Enoque, né? O livro de Enoque é base de cabala, né? Base de cabala. É um livro que se estuda no judaísmo. Mas não é no livro de Enoque que Moisés se fundamenta. O que acontece é que nos dias de Moisés, antes da Torá ser escrita, a história dos patriarcas já era contada via oral. O nome disso é halachá. É a tradição oral. Eu sou seu filho, você contou para mim porque o seu pai te contou. E fulano contou, e aquela história, ela sobrevive nos lábios dos sábios. Vem por uma árvore genealógica. Genealógica. Né? Então, a história da criação, ela é totalmente diferente do que está escrito. Aquilo ali é um pardes. Aquilo ali é uma ilustração. Quem contou aquela história foi Adão, que contou para os filhos, e os filhos contaram para os netos, e foi até chegar a Moisés. Que interessante, né? Agora, como explicar, pastor? A gente não vê na Bíblia Moisés ele falando sobre a existência de dinossauros. Mas os fósseis estão aí. Vez ou outra alguém encontra esqueletos, ossos, que provam a existência de dinossauro. Existiram. Por que não foi falado sobre eles na Bíblia? É falado sobre os dinossauros de uma outra forma, de uma forma alegórica. Na criação, por exemplo, no primeiro versículo está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. O verso 2 vai dizer assim: a terra está sem forma e vazia. Como pode Deus criar algo sem forma e vazia? É porque entre o versículo 1 e o 2 são bilhões de anos, e aqui estão os dinossauros. Os dinossauros estão na primeira criação. Essa criação que a gente está vivendo hoje é uma segunda criação. É uma restauração da primeira. Mas na primeira criação, houve a criação dos dinossauros e foi criados seres humanos também? Ou apenas os seres animalescos? Aí você está querendo me jogar na fogueira. Não, eu estou querendo aprender com o vaso de alabastro, canela de fogo. É porque pegando a ideia ali de Jurassic Park, né? Que os seres humanos viviam com os dinossauros. Não, era uma outra esfera de existência, era uma outra realidade. No verso 1 tem essa criação onde estão esses seres. No verso 2 a terra está deformada, e o que deformou a terra foi o lançamento de Satanás aqui para o mundo. A ciência diz que o que devastou o mundo jurássico foi a queda de um meteoro, de um cometa, de um elemento estranho. Explosão do Big Bang. Isso, ali na península de Yucatán, se você olhar no México, vai ter uma cavidade, aquilo ali foi a queda. Essa queda foi como se explodisse várias bombas nucleares, abalou a estrutura do planeta e os dinossauros morreram. Então deformou. Aí Deus de novo foi e recriou a natureza, depois de muito mais tempo, na forma com que está, e colocou o ser humano, né, nessa segunda criação. Mas isso aí é pano para manga, hein? Então existiram os dinossauros. O pessoal tá perguntando aí? Tá aqui, ó, o pessoal tá lá. Não me mete nessa não. Não adianta nem perguntar aí, viu, povo? Porque eu não vou pôr minha mão em cumbuca, não. Não, que se existiam seres humanos antes. Esses dias veio aqui o doutor Alex Alves, e ele trouxe algo que eu não tinha ouvido ainda, mas achei interessante. Sabe aquelas coisas que a gente ouve e a gente chega àquela conclusão, tá errado, mas faz sentido? Ou tá eu assim? Não. Ou mais ou menos assim, tá certo, mas não faz tanto sentido assim. É mais ou menos essas loucuras que ele fala, que ele fala sobre a criação. Ele fala que Deus criou o homem e o pôs ali no jardim, no Éden, mas ele traz uma explicação ali biblicamente falando a respeito da mulher de Adão. Quando Adão, ele grita: agora sim, essa
é uma mulher idônea, carne da minha carne, sangue do meu sangue, osso dos meus ossos. E ele afirma que antes de Eva, Adão teve uma outra esposa. Hoje. Agora sim. Pula. Pelo agora sim. Pula. Não quer entrar, não. Posso pedir ajuda de pescar e pular? Quais são as opções que eu tenho? Tu tem uma visão sobre essa. Não, eu tenho uma visão. Mas pode apresentar como teoria. Não, mas o povo vai. Não. É uma teoria judaica. Apanhar, chefe. Eu já tomei muito cacete na internet. Assim. Mas explica pra gente então o que é a Kabbalah. A palavra Kabbalah quer dizer recebimento, certo? Kabbalah é a parte mística da Bíblia. Quando se fala místico, as pessoas já pensam logo em esoterismo, né? Astrologia, que é diferente de astronomia. Mas a palavra místico quer dizer transcendente. Tudo que é transcendente é místico. Por exemplo, você acredita na existência de anjo? Sim. De demônio? Sim. Então você é místico. Porque são seres imateriais, supra-racionais, certo? Você crê que eles existem, apesar de nunca ter visto, tocado, ouvido, né? Então, a Cabala, ela trata a parte mística das escrituras. Se eu falar uma coisa aqui, muita gente vai me apedrejar, mas eu vou falar, porque eu tenho certeza do que eu vou falar. O próprio Jesus era místico. O próprio Jesus era cabalista. A escola rabínica de onde veio ensinou ele a acreditar nisso, e não é pecado. Quem é que disse que a cabala é pecado? A Igreja Católica. Justamente para servir de argumento para matar os judeus. E como os protestantes não saíram de outro lugar senão da Igreja Católica, eles vão acreditar no que a Igreja Católica disse. Inclusive, um detalhe importante. Isso abala. Não vou falar. Não pode falar, pastor. Fica à vontade. Não, é interessante. Pode falar, não. Pode falar. Não, pastor. Fala, as pessoas... depois quem vai se lascar é você. Não, as pessoas precisam entender que existem coisas que são faladas em podcast que jamais vai ser falado em um púlpito de igreja. Mas é complicado. Só que as pessoas não conseguem separar isso, conhecimento, informação, com o púlpito da igreja. Lá no púlpito, o que você vai fazer? Vai pregar a palavra, a Bíblia. Aqui tu vai trazer história. Por que eu não participo de mais podcast? Por que eu não uso a internet? Por quê? Justamente por causa dessas pessoas maldosas. Muita gente ruim, ó. Mas aqui eu tento... Os demônios tá tudo dentro da igreja. Não é possível. Mas vou falar. O que eu ia falar que eu não lembro? Não, o senhor estava falando sobre a cabala, né? O senhor falou que Jesus era místico e fazia uso da cabala. Foi quando ele quer ver a prova? Quando ele fala sobre a existência de anjo e demônio. Tem um povo aqui, ó. Quero muito saber mesmo. Bora, pastor. Fala tudo, ó. O pessoal tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. 738 pessoas aqui agora falando, fala, ó. Eu quero pedir... Eu tô até bonito aí no vídeo, hein, velho? Não, eu sou... um coroa ajeitadinho. Não, sou um coroa ajeitado, conservado. Um coroa enxuto, como diz na Bahia. Tô indo, Não, mas eu ia falar outra coisa que eu acabei esquecendo. Graças a Deus, né? Não, pastor, o senhor tava falando... Vamos voltar ao seu raciocínio aqui. O senhor tava falando sobre... Pessoal, me ajuda aqui. Sobre o que o pastor estava falando. Atualiza aí para ele falar. Se vocês lembrarem, eu falo. Se não lembrar, eu vou passar. O senhor estava falando sobre Jesus ser místico, sobre Jesus ter feito uso da... Quando ele fala sobre a existência de demônios, de anjos, quando ele conta histórias de um mundo invisível, a parábola do homem rico pobre lá no seio de Abraão, tudo isso é a parte mística, é transcendência. É imaterial. Quando ele fala, vou preparar um lugar para vocês, para um lugar onde haverá isso, não haverá aquilo e tal. Tudo isso é uma parte mística. Porque isso não existe no mundo físico.